Olá, estamos aqui para mais uma videoaula do grupo Logística e Rede de Infraestrutura, da série Topografia para Leigos. Esta aula é ministrada por Rafael Wendel e o tema é Topografia e Georreferenciamento, uma introdução. Essa é uma parceria com o Laboratório de Geomática Aplicada da Universidade Federal do Ceará. Por que estudar topografia? Do grego, topos, que significa lugar, região, e grafo, que significa descrever. Portanto, a topografia nada mais é do que a descrição de um lugar. E o que é preciso saber da topografia? É preciso saber 10 temas principais, 10 pontos principais. 5 são de áreas menos específicas e outros 5 de áreas mais específicas. A divisão da topografia: 1, 2, unidades de medidas, 3, ponto topográfico, 4, estação topográfica, 5, processo de medidas lineares. Agora, outros 5 pontos mais importantes e mais relevantes no estudo da topografia: 6, planimetria, 7, altimetria, 8, planialtimetria, 9, locação e 10, projeto de terraplenagem. Temas que iremos abordar nas próximas aulas. Aqui eu trago o esboço da planta de um aeroporto e a planta de um terreno. Percebemos infinitas diferenças de uma planta a outra, mas todas com o mesmo objetivo. Qual o objetivo do estudo de plantas? Primeiro, representar ângulos e distâncias horizontais, dar a projeção a um objeto ou a projeção a um espaço arquitetônico, de forma que possamos visualizar uma coisa em 3D em uma 2D. Logo em seguida, trago aqui o estudo dos níveis de um terreno. Percebemos aqui 5 seções: a seção 10 metros, a seção 20 metros, a seção 30 metros, a seção 40 metros e a seção 50 metros, o que nos proporciona o estudo da altimetria do terreno. Deixo como exemplo o Autodesk Multibox, que quem quiser se aperfeiçoar é uma ótima ferramenta para o estudo de terraplenagem e concepção de um terreno. Então, a partir destas caracterizações, podemos determinar a superfície de trabalho. No estudo das edificações de um terreno, podemos perceber vários níveis, dentre eles níveis planimétricos e altimétricos. Devemos, na engenharia, nos dar com os diferentes tipos de terreno para que possamos fazer as construções das edificações a qual estamos destinados nos nossos trabalhos. Então, o objetivo dos estudos dos níveis de um terreno são: número 1, representar as distâncias e ângulos verticais. 2, dar a projeção do terreno por suas diversas alturas, ou seja, as curvas de nível. E 3, facilitar a visualização do perfil do terreno. Desta forma, podemos concluir que necessitamos da topografia para definirmos a situação planialtimétrica de um dado terreno, bem como de suas benfeitorias, ressaltando que as benfeitorias devem ser feitas por ações antrópicas, ou seja, pelo próprio homem. E agora a segunda parte da nossa aula. Por que estudar georreferenciamento? Primeiro vamos apresentar um histórico. O nosso histórico começa a partir da Guerra Fria, onde houve uma corrida espacial entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. Com relação ao desenvolvimento espacial, a União Soviética superou os Estados Unidos, pelo menos a primeiro plano, né? Em 1957, foi lançada ao espaço a Sputnik 2, a segunda missão do programa Sputnik. Foi lançada no Cosmódromo de Baikonur, em 3 de novembro de 57. Uma viagem, infelizmente, apenas de ida para Laika. Em 61, o ilustre Yuri Gagarin foi o primeiro homem a viajar pelo espaço, em 12 de abril de 61, a bordo da Vostok 1. O primeiro passo dos Estados Unidos só foi efetivado em 1969.
No dia 20 de julho de 1969, o homem pisou na Lua, né? A Apollo 11 era tripulada por Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin e Michael Collins. Armstrong, Collins e Aldrin. Podemos ver os 3 cosmonautas que chegaram a pisar na Lua. Então, sistema de posicionamento. Aqui iremos fazer uma abordagem mais específica do sistema de posicionamento, não entrando, né, nas entrelinhas de cada processo, mas dando uma base para o estudo do georreferenciamento por sistemas de satélite. Temos o sistema americano, com base no Navistar GPS, que está em funcionamento desde 1985. Aqui apresentamos o Navistar 2F e em seguida apresentaremos o Navistar 2RM. O sistema Navistar 2F tem transmissão sinal M-código, tem um dobro de precisão, tem uma melhor resistência ao empastelamento, que é o envio de sinais. Ele pode receber envios de software diretamente da Terra e tem uma seletiva precisão civil. O Navistar 2RM, como eu havia citado, é um satélite de navegação americano que faz parte do Sistema de Posicionamento Global, o GPS. Ele foi o 6º de 8 satélites 2RM a serem lançados e o 19º de 21 do bloco 2R. Ele foi construído pela Lockheed Martin. Já o sistema de posicionamento russo é baseado no GLONASS, da mesma época do Navistar, 1985, e aqui na figura nós trazemos o exemplo do GLONASS-M, com algumas diferenças já do Navistar GPS. O sistema GLONASS ele é estruturado em 3 segmentos: o segmento espacial, o segmento de usuário e o segmento de controle. O segmento espacial ele é baseado em 3 planos orbitais onde estão dispostos a constelação de satélites. O segmento de usuário define todos os receptores da superfície terrestre, ao qual podemos considerar os sinais de satélites para obter as coordenadas de posição ou determinar o tempo de posicionamento. O segmento de controle, ele define as estações terrestres que controlam e monitoram os satélites. Eles corrigem as órbitas e os relógios do sistema de posicionamento GLONASS. Já o sistema europeu é baseado no estudo do Galileu. Galileu é o sistema de navegação por satélite da União Europeia. É um projeto basicamente civil, em oposição ao Navistar GPS americano e ao GLONASS russo, que tem origem militar. As vantagens: tem uma maior precisão, tem uma maior segurança e é menos sujeito a problema. Além disso, o sistema será operável com outros 2 sistemas já existentes, permitindo a maior cobertura de satélites. Aqui, apenas a título de informação, trazemos o sistema chinês, que é apenas local, não se expandiu ainda para nível mundial, que é o sistema Compass de navegação. Muito obrigado e até a próxima videoaula. Olá, estamos aqui para mais uma videoaula do grupo Logística e Rede de Infraestrutura, da série Topografia para Leigos. Esta aula é ministrada por Rafael Wendel e o tema é Topografia e Georreferenciamento, uma introdução. Essa é uma parceria com o Laboratório de Geomática Aplicada da Universidade Federal do Ceará. Por que estudar topografia? Do grego topos, que significa lugar, região, e grafo, que significa descrever. Portanto, a topografia nada mais é do que a descrição de um lugar. E o que é preciso saber da topografia? É preciso saber 10 temas principais, 10 pontos principais. 5 são de áreas menos específicas e outros 5 de áreas mais específicas. A divisão da topografia: 2. Unidades de medidas. 3. Ponto topográfico.
4. Estação topográfica. 5. Processo de medidas lineares. Agora, outros 5 pontos mais importantes e mais relevantes no estudo da topografia. 6. Planimetria. 7. Altimetria. 8. Planialtimetria. 9. Locação. E 10. Projeto de terraplenagem. Temas que iremos abordar nas próximas aulas. Aqui eu trago o esboço da planta de um aeroporto e a planta de um terreno. Percebemos infinitas diferenças de uma planta a outra, mas todas com o mesmo objetivo. Qual o objetivo do estudo de plantas? Primeiro, representar ângulos e distâncias horizontais, dar a projeção a um objeto ou a projeção a um espaço arquitetônico, de forma que possamos visualizar uma coisa em 3D em uma 2D. Logo em seguida, trago aqui o estudo dos níveis de um terreno. Percebemos aqui 5 seções: a seção 10 metros, a seção 20 metros, a seção 30 metros, a seção 40 metros e a seção 50 metros, o que nos proporciona o estudo da altimetria do terreno. Deixo como exemplo o Autodesk Multibox, que quem quiser se aperfeiçoar, é uma ótima ferramenta para o estudo de terraplenagem e concepção de um terreno. Então, a partir destas caracterizações, podemos determinar a superfície. Logo em seguida, trago aqui o estudo dos níveis de um terreno. Percebemos aqui 5 seções: a seção 10 metros, a seção 20 metros, a seção 30 metros, a seção 40 metros e a seção 50 metros, o que nos proporciona o estudo da altimetria do terreno. Deixo como exemplo o Autodesk Multibox, que quem quiser se aperfeiçoar, é uma ótima ferramenta para o estudo de terraplenagem e concepção de um terreno. Então, a partir destas caracterizações, podemos determinar a superfície de trabalho. No estudo das edificações de um terreno, podemos perceber vários níveis, dentre eles, níveis planimétricos e altimétricos. Devemos, na engenharia, nos dar com os diferentes tipos de terreno para que possamos fazer as construções das edificações a qual estamos destinados nos nossos trabalhos. Então, o objetivo dos estudos dos níveis de um terreno são: número 1, representar as distâncias e ângulos verticais. 2, dar a projeção do terreno por suas diversas alturas, ou seja, as curvas de nível. E 3, facilitar a visualização do perfil do terreno. Desta forma, podemos concluir que necessitamos da topografia para definirmos a situação planialtimétrica de um dado terreno, bem como de suas benfeitorias, ressaltando que as benfeitorias devem ser feitas por ações antrópicas, ou seja, pelo próprio homem. E agora a segunda parte da nossa aula. Por que estudar georreferenciamento? Primeiro vamos apresentar um histórico. O nosso histórico começa a partir da Guerra Fria, onde houve uma corrida espacial entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. Com relação ao desenvolvimento espacial, a União Soviética superou os Estados Unidos, pelo menos a primeiro plano, né? Em 1957, foi lançada ao espaço a Sputnik 2, a segunda missão do programa Sputnik. Foi lançada no cosmódromo de Baikonur, em 3 de novembro de 57. Uma viagem, infelizmente, apenas de ida para Laika. Em 61, o ilustre Yuri Gagarin foi o primeiro homem a viajar pelo espaço, em 12 de abril de 61, a bordo da Vostok 1. O primeiro passo dos Estados Unidos só foi efetivado em 1969. No dia 20 de julho de 1969, o homem pisou na Lua, né? A Apollo 11 era